Aô, moçada! É o novo normal. A galera tá aqui presente. Mais uma vez, o incrível DeBane, o homem da física, ciências da natureza, pré-ENEM Digital Gold, porque nossos estudantes valem ouro. Moçadinha, veja, dentro da eletricidade e do magnetismo é fundamental conceitos de campo elétrico, força elétrica e fazer um paralelo da lei de Coulomb com a lei da gravitação universal. Porque muitas vezes há uma análise qualitativa. O que essas equações, essas definições da lei da gravitação do glorioso Isaac Newton e do glorioso Augusto Coulomb, o que as duas equações têm em comum, qual é a ação, que análise qualitativa que nós devemos fazer. Então é importante você fazer um paralelo, fazer um contraste qualitativamente desses conceitos. Gravitação universal fala de massa, de atração entre os corpos celestes. Força eletrostática, a lei de Coulomb, fala da atração entre cargas elétricas. Então a sacadinha, a percepção, o que você percebe, você aprende. Por isso que é importante pesquisar, porque o teu nível de percepção, dá um salto, dá um boom de qualidade. Então aqui o glorioso DeBane vai trabalhar com você nessa incrível aula aqui, uma questão importante que é a continuidade da nossa aula do campo elétrico. Vem comigo! Então, como eu já identifiquei algumas informações importantes, e aí esse prefixo, você tem que fazer um estudo sobre os prefixos, por exemplo, mili. Uma corrente elétrica de 10 miliamperes é 10 vezes 10 na menos 3 ampere, porque o mili significa 10 na menos 3, é a milésima parte. Mas tem o micron, que é 10 a menos 6, ou micro. Um micro Coulomb é 1 vezes 10 a menos 6 Coulomb. Lembrando que Coulomb, C de Coulomb, significa a unidade da carga elétrica mais um micro Coulomb. Então, o micro é um prefixo, é 10 na menos 6. E aqui está aí um prefixo importante. Nano Coulomb é 5 vezes 10 na menos 9 Coulomb. E daí a gente fala em nanotecnologia. É importante você perceber que nano é 10 a menos 9. São coisas muito pequenas, da ordem quântica. O mundo das coisas pequenas. A física que estuda tudo que é microscópico é a física quântica. E aí, falando de física quântica, eu tenho assim uma sugestão de estudo, falar, por exemplo, dos LED. O que é um LED? É um diodo emissor de luz. Agora, um LED orgânico é um LED que emite luz em células orgânicas. Por exemplo, tem crescido muito a questão da utilização da energia solar em células fotovoltaicas. Mais pesquisas estão sendo desenvolvidas com células fotovoltaicas orgânicas. É mais barato, mais em conta do que essas placas que nós usamos, é o futuro. Então, pesquisar para aprofundar, para ter base teórica, até mesmo para ter argumentação. Porque a prova, o exame, ENEM, às vezes cobra situações de vanguarda, conhecimentos que estão na vanguarda. Então é importante ter leitura, gente. Pesquisar, estar por dentro do que está acontecendo nas comunidades científicas, o que está sendo pesquisado, ok? Muito bem. Então eu chamei a atenção para o nano Coulomb. Veja que essa carga é geradora de campo elétrico e ela consegue produzir o quê? Ela tem esse campo elétrico, tem o quê? Intensidade. Por quê? Porque campo elétrico é vetor. Além de ter direção e sentido,
tem intensidade. Qual que é a intensidade? Qual que é o módulo? 5 newtons por coulomb. E aí eu pergunto, o que eu quero saber, professor? Horas. Eu quero saber a intensidade da força elétrica. Força que entra F igual a Q vezes Z, ok? Q vezes Z. Então eu tenho o campo elétrico, eu tenho a carga de 5 nanocoulombs, que é 5 vezes 10 a menos 9 coulomb. E aí F igual a Q vezes Z. Força igual a carga de prova vezes a intensidade do campo elétrico. 5 vezes 5 é o campo elétrico, vezes a carga de prova, que é 5 vezes 10 na menos 9, aí 5 vezes 5, 25, resultando, eu tenho 25 vezes 10 a menos 9. Vou deslocar a vírgula aqui para a esquerda, o número fica menor, a potência aumenta. Qual que está mais próximo do zero? O menos 9 ou o menos 8? Mais próximo do zero. 10 a menos 8. Então, 10 a menos 8 é maior que 10 na menos 9. Então, se eu tenho uma reta numerada, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, ok? Então, quanto mais afastado do zero, menor é o número. Quanto mais próximo do zero, maior é o número. Então, perceba que de 25 eu escrevi em notação científica, tornou-se 2,5. Mas eu aumentei a potência de base 10. Fechou, moçadinha? Então, a força 2,5 vezes 10 na menos 8 newton. Alternativa D. Ok? Então, com isso, fizemos aqui a utilização da definição para força elétrica. Mas não para por aí, não. Você vai ter que aprofundar isso aí. Moçada, eu quero conversar com vocês aqui um pouco sobre a lei de Ohm. Na verdade, eu tenho duas leis de Ohm. Essa é a primeira. O que diz a primeira lei de Ohm? George Simon Ohm. Só aqui um comentário para você se situar. Ohm é o sobrenome dele, mas na resistência elétrica eu utilizo uma unidade que é uma letra grega chamada de ômega, assim como Jesus Cristo disse lá, está na Bíblia, eu sou alfa e ômega. Ômega está no alfabeto grego, é a última letra, é a unidade da resistência elétrica. Então R representa a resistência, U é a potencial e a intensidade de corrente elétrica. Então vamos na lei? A primeira lei de Ohm afirma que a corrente elétrica que atravessa um dispositivo, por exemplo, um fio, que é um condutor, ou uma bateria, uma pilha, ou um resistor, ou uma lâmpada, é um dispositivo. Então ela diz que a intensidade de corrente elétrica que atravessa um dispositivo qualquer é sempre diretamente proporcional à diferença de potencial, DDP, diferença de potencial, em que flui a corrente elétrica de intensidade I. Então, I é a intensidade da corrente elétrica, U é a diferença de potencial, R é a resistência. Então, a intensidade de corrente elétrica será tanto maior quanto maior for a DDP. Então, por exemplo, se eu abrir esse dispositivo aqui e encontrar uma bateria, e essa bateria gerar uma diferença de potencial de 12 volts, eu vou ter uma corrente de intensidade I. Aí eu pergunto, se eu colocar duas baterias, o que vai acontecer com a intensidade de corrente elétrica? Vai duplicar. Isso significa ser diretamente proporcional. Fechou? Beleza. Belezinha. Então, I é diretamente proporcional a U. Agora eu lhe pergunto, e a resistência elétrica? Bem, aqui é um produto. Então, quem está multiplicando, qual é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Ok? Então, R desce dividindo, ou seja, fica dividindo a diferença de potencial. Por exemplo, se aqui é 12 volts e aqui 3 ohms, quanto vai ser a intensidade de corrente elétrica? Glorioso professor Pedro, horas. Eu vou ter que dividir 12 por 3. A intensidade de corrente elétrica é 4 amperes. Esta curva é um nome, não pense que isso aqui é uma curva, tá, moçadinha? O nome que eu dou a isso é uma curva representando, é a linguagem, uma curva representando a DDP
e a intensidade de corrente elétrica. Vamos fazer uma análise? O que eu tenho de informações aqui? Horas. Se nós dividirmos 1 por 0,1, o que eu estou fazendo? Estou dividindo a DDP pela intensidade de corrente elétrica, correto? Então, ó, volts e ampere. Veja, 1 dividido por 0,1 dá 10. Agora vamos para o próximo. 2 dividido por 0,2 dá 10. 3 dividido por 0,3 dá 10. Então, cada ponto desse aqui é a resistência. E essa resistência está sendo a mesma. Então, essa curva está trazendo uma informação importante. Esses pontos aqui são valores da resistência. Segundo, essa resistência tem sempre o mesmo valor. Então, essa resistência eu posso chamá-la de resistência ômica, ou o resistor é ômico, que o resistor é um componente que você compra e coloca aqui dentro. Então, o resistor é ômico quando o valor dele não muda. Existe alguma condição, moçadinha, para não mudar o valor dessa resistência? Sim. A condição fundamental é a temperatura. A temperatura não pode mudar, tem que ser constante. Porque o que é a temperatura? É o grau de agitação das partículas. Então aqui, quando eu estou falando de resistor, estou falando de elétrons. Se eu aqueço uma placa de um circuito elétrico, a agitação aumenta, esse elétron tende a sair da sua posição de equilíbrio, então a resistência elétrica muda. Para eu ter essa curva com essa resistência constante, a temperatura deve estar constante e o texto, se ele não falar, mas pela curva você já entende isto. Muitas vezes o texto informa. Fechou, gente? Então aqui nós temos os valores da resistência. Todos eles valem 10 ohms. E aí, como você está observando, eu estou aumentando a diferença de potencial. O que está acontecendo com a intensidade de corrente elétrica? Aumenta proporcionalmente. Para quê? Para que a resistência elétrica permaneça constante. Resistor ômico é aquele cuja resistência é constante. Se a resistência variar, ele é não ômico. E aí a temperatura está variando. Fechou, moçadinha? Tranquilidade, muito gostosinho esse aqui, né? Delícia! Moçadinha, vamos trocar aqui, vamos fazer agora. Se eu tenho, por exemplo, aqui dentro desse dispositivo, 3 resistores conectados ao mesmo fio condutor. Beleza? Ok. Então eu digo que esses resistores estão associados em série. Olha aí, a corrente elétrica que passa em todos eles, aqui no caso são 3, é a mesma. Então, numa associação de resistores em série, você tem que prestar atenção no detalhezinho que eu estou comentando contigo agora nesse momentozinho. A intensidade de corrente elétrica que entra aqui nessa extremidade à esquerda vai passar, os elétrons, todos vão passar nos mesmos resistores, ou seja, a vibração é a mesma. Então eu digo que a corrente elétrica não muda. Mas de acordo com a lei de Ohm, Uri, né? Você tem para cada resistor desse aqui uma DDP. DDP1, DDP2, DDP3. A soma de todas as DDPs vai dar essa DDP total. Esse símbolo aqui demonstra que aqui pode ser uma pilha, uma bateria. Então eu chamo isso de gerador. Digamos que aqui eu tenho uma pilha de 1,5 volts. Aqui não vai chegar a 1,5 volts. Cada um deles vai ter uma quantidade de volts, ou seja, uma diferença de potencial. E para calcular, basta você pegar o valor da resistência e multiplicar pela intensidade de corrente elétrica. Se a intensidade de corrente elétrica for 2 ampere, então eu terei aqui 2 ampere, 2 ampere, 2 ampere, 2 ampere, 2 ampere, 2 ampere, né? Parece música de Natal. Aliás, no Novo Normal, como será o Natal? É peru, né? É ovo de Páscoa, do jeito que anda o nosso país, a situação econômica, né? Poder aquisitivo das pessoas. Bom, um ovo frito já está bom. E falar em ovo frito, Cuiabá, Mato Grosso tem uma alta temperatura, né? É importante você prestar atenção no clima e nos conceitos associados à temperatura, ok? Fechou, moçadinha? Tranquilidade. Então aqui eu tenho um gerador que vai criar uma diferença de potencial e para eu encontrar
uma resistência única que substitui todos esses 3 resistores, cujo nome é resistência equivalente, eu vou somar. Por exemplo, se eu tenho aqui 1 ohm, 2 ohms, 3 ohms, quanto que dá a resistência equivalente? Basta você somar. Então, 1 mais 2 é 3, 3 mais 3 igual a 6. Então, a resistência equivalente seria 6 ohms. Perceba que a resistência equivalente numa associação em série, ela cresce. Ela fica gigante, fica que nem o poderoso, incrível Hulk. Fechou, moçadinha? Bom, mas, como você já sabe, a intensidade de corrente elétrica é inversamente proporcional à resistência. Se a resistência aumenta, o que vai acontecer com o valor da corrente elétrica? Vai diminuindo, vai ficar menor, ok? É sempre pequena, porque aumenta a resistência, a corrente diminui. Alguns dizem diminui, mas isso é uma outra linguagem, além da nossa colocação. Tranquilidade, moçadinha? Vamos lá. Para eu calcular a potência elétrica desses resistores, eu tenho 3 opções. P igual a VZ, DDP vezes a corrente. Então, se eu pegar a voltagem que está presente aqui, multiplicar pela corrente, eu acho a potência desse resistor. E assim sucessivamente, ok? Por analogia. Mas eu tenho uma segunda equação de potência, P igual a R vezes I ao quadrado, ok? Onde R é resistência e a intensidade de corrente elétrica. E por último, P igual a U ao quadrado sobre R. Essas 3 equações, elas são importantes. Sobretudo essas duas, é quando eu tenho transformação de energia elétrica em energia térmica. Por exemplo, uma lâmpada está ligada, emitindo luz, radiação luminosa, ela aquece. Então ela transforma energia elétrica em energia luminosa e em energia térmica. A lâmpada de LED é mais eficiente que a lâmpada de tungstênio, a lâmpada incandescente. Por isso deixaram de ser usadas. Muitas ainda têm em casa essa lâmpada, né? Mas o que acontece? Efeito Joule é quando a energia elétrica se transforma em energia térmica. Um chuveiro elétrico, transformação de energia elétrica em energia térmica. Então, no chuveiro elétrico, você tem que ficar atento para o cálculo das potências. Comprou um chuveiro elétrico, presta atenção se você vai ligar em 220 ou em 110. Se você ligar um chuveiro elétrico cuja inscrição é 110 em uma tensão elétrica de 220, moçadinha, só vai fazer um estalo. Puf, queimou, já era. Só outro novo. Então, primeira coisa, recomendação, prestar atenção na DDP. Segundo, lá vai estar escrito o valor da potência desse chuveiro. Então, dividindo a tensão que o chuveiro deve ser ligada pela potência que está escrito lá, você encontra a potência do chuveiro elétrico. E pasmem vocês, a corrente elétrica no chuveiro elétrico é altíssima. Por isso que muitas vezes dá superaquecimento. Quanto maior o fluxo de elétrons num condutor, maior aquecimento, a tendência de desse condutor sofrer fusão. Por isso, muitas vezes, você tem que o fiozinho da condutividade no chuveiro elétrico vai ficando borradinho, né? Fica aquele cheirinho de carbono queimado, ok? Cheirinho gostoso, né? Quando isso estiver acontecendo naquele banho que você tem lá de 15 minutos, 25 minutos, né? Lava o cabelinho, lava a orelhinha. Olha, cuidado com o superaquecimento do chuveiro, viu, moçadinha? Fique esperto. 3 equações. Na associação em série, resistência equivalente à soma das resistências. Beleza? Desvantagem, ela aumenta ou é vantagem? A vantagem é que ela aumenta. Desvantagem, que diminui a intensidade de corrente elétrica. Isso é cobrado. Outro tipo de associação é a associação de resistores em paralelo. Veja o esquema do circuito elétrico simples. Você tem uma intensidade de corrente elétrica quando ela chega nesse nó. O que é um nó? Ponto de encontro de 3 ou mais fios. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eu tenho nó, nó. Aqui não é nó. Aqui não é nó. Mas esse ponto aqui é um nó. Fio 1, fio 2, fio 3. Outro nó. Ok? Nó é o ponto de encontro de 3 ou mais fios. Isso é uma definição. Então, quando a corrente elétrica gerada aqui pela bateria chega nesse nó, ela vai ter 3 caminhos. 1, 2, 3. Inglês para você. Ó, caminho 1, caminho 2, caminho 3.
Quando a intensidade de corrente elétrica, o que vai acontecer com essa corrente elétrica? Quando esses elétrons, em tese, aqui chegarem nesse ponto, a corrente elétrica daqui para frente volta a ser a mesma, que é a corrente elétrica total. Então, a corrente elétrica total, senhoras e senhores, ladies and gentlemen, é a soma das três correntes. No caso, são três resistores. Resistor 1, resistor 2, resistor 3. Corrente 1, corrente 2, corrente 3. Se tiver 10 resistores, 10 intensidades de corrente elétrica. RN quer dizer um número indeterminado de resistores. A gente tem essa linguagem aqui. Como eu tenho 3 resistores aqui, eu coloquei 1 mais 2 mais 3. Se aqui for 1 ampere, 2 ampere e 3 ampere, 3 e 2, 5, mais 1, 6. Então a corrente elétrica nesse trecho do circuito simples, em paralelo, 6 ampere. E detalhezinho, como a intensidade de corrente elétrica é inversamente proporcional à resistência, eu lhe pergunto como reflexão, onde nesses três haverá maior intensidade de corrente elétrica? A menor resistência. Se aqui for 1, 2 e 3, no resistor de 3 ohms, eu tenho a menor intensidade de corrente elétrica. Isso é importante, importantíssimo. Para calcular o valor da resistência equivalente, você pega essa equaçãozinha. 1 sobre resistência equivalente é 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Aqui é um tratamento de frações. Fique esperto com o cálculo de fração. Treine isso, faça uma revisão com o professor glorioso de matemática. Vou dar um macetinho do DeBane. Se aqui for 9 ohms e 9 ohms, quanto que vai dar a resistência equivalente? Não precisa usar essa fórmula. Quantos tem? Inglês. 1, 2, 3. 9 dividido por 3. E se fosse 4 de BN? R1, R2, R3, R4. Por exemplo, 16 ohms, 16 ohms, 16 ohms, 16 ohms. 16 dividido por 4. É rápido. Ah, de BN, se for 2 apenas? Só 2. Um é 6 e o outro é 3. Aí não dá para dividir, né? Multiplica e divide pela soma. 6 vezes 3, 18. Quantos resistores são? 2. 18 dividido por 2, 9. Entendeu? Perdão. 6 vezes 3, 18. Aí faz a soma. 6 mais 3, 9. 18 dividido por 9, 2. Repetindo. 6 vezes 3, 18. 6 mais 3, 9. 18 por 9. Isso quando eu tenho dois resistores com valores diferentes. Para não precisar fazer essa fração. E é jogo rápido, aqui na memória, aqui ó, na lucidez, pega a visão. Moçadinha, vamos ao exercício? Como o nosso tempo já está avançado, o DeBane já fez aqui, já vendeu, né, o seu peixe, já está preocupado com a sua aprendizagem, sabe que você está estudando, acredita em você para o nosso próximo momento glorioso de aprendizagem. Vale a pena eu ler aqui. Analise as afirmações a seguir, referentes a um circuito contendo 3 resistores de resistências diferentes, associados em paralelo e submetidos a uma certa DDP-U, verificando se são verdadeiras ou falsas. A resistência do resistor equivalente é menor que a das resistências dos resistores do conjunto. Então veja bem, como aqui é uma fração, essa resistência equivalente sempre será menor que as resistências individuais. Então, ó, a resistência do resistor equivalente é menor do que a menor resistência dos resistores. Então, por exemplo, se eu tenho aqui 1, 2 e 3, a resistência equivalente vai ser menor que essa menor aqui, ó, 1. Por exemplo, ela pode dar 0,9, 0,4, 0,5. Isso é uma teoria importante, porque ali você está trabalhando com divisão. Enquanto que na série a resistência aumenta, na associação em paralelo a resistência equivalente diminui. Olha só, moçadinha, a corrente elétrica é menor no resistor de maior resistência. Ora, é inversamente proporcional. Quanto maior for a resistência, menor a corrente elétrica, ok? Por último, a potência dissipada é maior no resistor de maior resistência. Veja bem, P é igual a R vezes I ao quadrado. Quanto maior for a resistência, maior a potência. Ou P igual a U ao quadrado sobre R. Veja que aqui é uma divisão. Quanto maior for essa resistência, menor a potência. Ok? Moçadinha, então retornaremos
na próxima aula falando um pouco mais sobre circuitos elétricos, porque se nós juntarmos a associação em série com a associação em paralelo, eu tenho uma associação chamada associação mista. E aí é muito mais complexo. Recomendações do DeBane. Estude isso. Isso entra no Enem? Sim. Uma questão que apareceu no Enem era assim, a tela do celular, quando você clica nessa tela, você faz uma interação eletrostática. Aqui eu tenho um circuito no meu celular, mas o circuito está aberto. Então, quando eu pressiono aqui, eu crio um circuito elétrico simples fechado. E aí começa um fluxo de energia. Quando você arrasta seu dedinho, você tem um deslocamento. O dedinho faz milagre, força que entra. Então, o que vai acontecer? Eu crio um circuito fechado. Isso entra no vestibular? Sim. De maneira simples, mas que exige uma esperteza. Expertise, essa expertise você consegue quando você pratica, você aprofunda, que a tua visão amplia. Moçadinha, DeBane com você, deseja que o teu Enem seja glorioso, que você se dê bem, que você consiga fechar as questões. Primeiras fáceis, depois você pega nas difíceis. Essa é a minha dica para você, porque você vale ouro. Show, moçadinha, até o nosso próximo evento. Obrigado!